para estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que Tu estás aqui. Não queremos, Senhor, que Tu prove isso, porque a Tua palavra, que é fiel, já nos provou que Tu está em nosso meio. E por acreditar nisso, Senhor, a igreja está orando a Ti, cantando a Ti, louvando a Ti. Em suas orações no silêncio, irmãos estão, Senhor, meu Deus, fazendo contigo um novo concerto, fazendo promessas, e Tu está ouvindo. Ninguém aqui está orando às paredes, nem orando ao teto. Todos nós estamos orando a Ti. E, Senhor, desde as 19h05, quando nós iniciamos esse culto com oração e também com cântico a Deus, Senhor, foi a igreja Te adorando, foi a igreja exaltando a Ti. Mas agora, Senhor, a nossa alma anseia pela Tua palavra. A nossa alma, Senhor, anseia, meu Deus, por uma resposta daquilo que já fizemos e já falamos aqui nessa noite. Meu Deus, na Tua casa, ao Teu coração oramos, ao Teu coração bendizemos. Eis aqui Teu servo, Senhor. Eis aqui, meu Deus, a terra. Essa terra, meu Senhor, está como aquela terra boa que caiu a semente, Senhor, que foi rejeitada quando caiu na beira do caminho, que foi rejeitada quando caiu em cima das pedras, que foi rejeitada quando caiu entre espinhos. Mas, Senhor, eis aqui a boa terra, que espera, meu Deus, essa semente, para que ela venha germinar, crescer, e nós, Senhor, possamos, como vara nessa videira, Senhor, frutificar, dar frutos e bons frutos. Usa teu servo, Senhor, meu Deus, e fala conosco poderosamente. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na epístola que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda epístola, somente um versículo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 13. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, apenas o versículo de número 13, que diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Pode sentar, irmãos. O meu coração hoje está cheio de gratidão a Deus. Eu estou muito grato a Deus. Grato a Deus por tudo o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, porque já faz um tempo, a minha esposa está aqui, o meu filho está aqui, os meus pais estão aqui. Já faz um tempo que nós temos percebido Deus operar nas nossas vidas, grandiosamente. Livramentos de morte, livramentos de doença, livramento de acidente,
portas de emprego abertas, desde o dia que eu voltei do Rio de Janeiro para cá, que eu fiquei 2 anos e 7 meses desempregado, nada faltou na minha vida, nem na minha casa. E o meu coração é grato a Deus por tudo o que Deus tem feito, porque eu tenho percebido nitidamente o que Deus tem feito na minha vida. E essa semana, a gente fez uma viagem, e eu fui para Paraty, Rio de Janeiro. A gente pega aquela estradinha lá, BR-101, que passa por Ubatuba e vai até Paraty. Irmão, é cada paisagem linda, é cada praia, é floresta, é montes, morros, cada coisa linda. E eu fico imaginando o que Deus tem preparado para nós lá no céu. Tamanha a beleza das coisas que Deus tem feito aqui na terra, por nós e para nós. Eu fico imaginando como será o céu. O que será que Deus fez por nós? Está fazendo, ou já está pronto, eu não sei, lá no céu. Paulo diz que o que não subiu ao coração do homem, o que não entrou, o que não subiu à mente, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu estava hoje meditando não nesse versículo, que esse versículo instalou a minha mente aqui, quando as irmãs estavam cantando. Eu tinha outra passagem aqui, mas não tinha separado para pregação hoje. Mas esse versículo saltou quando as irmãs estavam cantando. Mas eu já cheguei na igreja hoje com o coração grato a Deus por tudo que Deus fez. E como eu já comentei em alguns cultos atrás, quando chega ao final do ano, particularmente eu, começo a fazer um balanço do que Deus fez, do que eu fiz, do que eu faltei com Deus, do que eu planejei fazer e não fiz, do que eu queria fazer para Deus e não completei, do que eu planejei fazer para Deus e fiz, do esforço que é fazer algo para Deus, porque quando a gente coloca no coração fazer algo para Deus, aparece tanta coisa ao contrário, que a gente nem acredita. Quando a gente coloca algo no coração para fazer para Deus, se levanta tantas pessoas, se levanta aquelas pessoas, às vezes, que a gente até gostaria que tivesse ao nosso lado, se levanta contra. Palavra contrária, você não vai conseguir, não vai dar certo, isso aí não é bom, Deus não quer assim, Deus isso, os irmãos não sei o quê, ninguém vai te ajudar. É tanta coisa, irmão, para desanimar a gente. Tanta coisa para desanimar a gente. E aí, se você pegar hoje, início do ano, que dia é hoje? Dia 10? 10 de janeiro. Dia do pagamento, né? Hoje é pagamento? Pagamento hoje, né? Pela cara do Val, não foi pagamento, não. Dia 10, pagamento, Júnior? Não? Já, segunda-feira. Todo mundo com vergonha de falar que já o dinheiro já foi, né? O dinheiro já foi. 10 de janeiro, início do ano de 2021, a nossa mente está fresquinha de planos para fazer nesse ano de 2021, não tá? Você não tem um monte de coisa que você planejou fazer nesse ano de 2021? Com a sua família, aproveitar mais, ficar mais junto, conversar com aquele que você não conversa, pedir perdão, perdoar aquele que pisou no seu pé, que não deu paz do Senhor para você, aquela pessoa que não ligou para você o ano inteiro.
Vários planos a gente tem na nossa mente fazer, não tem? A gente tem muita coisa para fazer. E aí eu fico pensando assim, no trajeto para Paraty, tanta praia, tanta coisa linda, tanta paisagem, e a gente falha com Deus, irmão. A gente não falha com Deus? O ano de 2020 passou, olha para trás. Aonde a gente falhou com Deus? Foi uma vez? Foi duas? Foi três? Agora eu vou perguntar para você, quantas vezes Deus falhou conosco? Nenhuma. Os planos de Deus para as nossas vidas estão de pé. Ainda que nós sejamos infiéis. Paulo falou, ainda, 2 Timóteo 2,13, diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque ele disse que seria fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus não volta atrás na sua palavra. Se ele disse que seria fiel, ele é. Não pode negar-se a si mesmo. E eu fico olhando, 2020, quantas vezes eu planejei orar mais e não orei? Ficar menos no Facebook e não fiquei. Eita Deus, fala. Ficar menos no WhatsApp e não fiquei. Ficar menos no Instagram e não fiquei. Jejuar mais e não jejuei. Ler mais a Bíblia e não li. E se você prestar atenção, se você pega a Bíblia para ler, eu vou dar um testemunho meu. Você pega a Bíblia para ler, deixa o celular do outro lado da sua casa. Porque se você pegar a Bíblia para ler e o celular do lado, ele vai fazer aquele barulhinho. Se tiver no silencioso. Ou ele vai tocar uma musiquinha, que chegou mensagem, ou alguém te cutucou, ou aconteceu alguma coisa. E aí você vai abrir, você vai ler 1, 2, 3, 4, e aí vai, quando você vê, passou 1 hora, e a Bíblia ficou. E a oração ficou. E o jejum ficou. Eu estou grato a Deus hoje, irmão. Porque mesmo que nós sejamos infiéis e falhos com Deus, Ele não falha conosco. A Bíblia diz que os nossos pensamentos são baixos, o de Deus é alto. Que os nossos caminhos são baixos. Os caminhos de Deus para nós são altos. Ainda que a gente pense que conquistou tudo o que Deus tinha para nós, Deus tem mais. Deus tem mais. Ainda que nós sejamos infiéis, falhos, ainda que a gente tropece no meio do caminho, caia, Deus está sempre firme, porque não pode negar-se a si mesmo. Então nós entramos o ano de 2021, o ano de 2020 passou.
E nós temos planos para 2021. Quem tem planos para 2021? Amém. Planeje. Planeje mesmo. Planeje as coisas com Deus. Salmo 127. Olha o que diz Salmo 127. Versículos 1 e 2. Planeje, irmãos. Planeje fazer para Deus. Planeje estar mais junto da sua família, aproveitar mais. Salmo 127, versículos 1 e 2. Olha o que diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, descansar tarde da noite. Olha só o que o salmista diz. Inútil vai ser para você levantar cedo e dormir tarde da noite. Inútil vai ser. O salmista está dizendo. Comer o pão de dores. Aquele que come com dificuldade. Aquele que não aproveita o que Deus deu para ele. É o pão das dores. O pão das dores é quando você tem condições e não aproveita o que Deus te dá. Você é escravo do que você tem. Eu achei interessante, outro dia eu estava vendo uma reportagem, a pessoa falou assim, hoje em dia, usa-se pessoas e somos amigos de coisas. A gente deveria usar coisas e ser amigo de pessoas. Hoje em dia, na sociedade que a gente vive, a gente usa pessoas e somos amigos de coisas. Amigos do nosso celular, amigo do notebook e das pessoas. As pessoas servem apenas para nos servir. Eu uso as pessoas, mas eu sou amigo do projetor, sou amigo do notebook, sou amigo do meu celular, cuido com carinho dessas coisas e das pessoas. Eu só uso, só estão para me servir. Então, a Bíblia diz que comer o pão das dores vai ser inútil, pois assim dá ele, Deus, aos seus amados, o sono, o descanso. Depois de um dia de trabalho, colocar a cabeça no travesseiro e dormir e descansar. Não ficar aquela coisa te preocupando. Você deita a cabeça no travesseiro, ao invés de descansar, fica preocupado, pensando no que vai fazer amanhã. Deu errado hoje, amanhã vai dar errado de novo. Fulano está correndo atrás de mim para me cobrar não sei o quê. Eu preciso fazer isso, e a cabeça não descansa. Mas, irmão, você falou para a gente que era para a gente planejar as coisas. Onde que o planejamento se encaixa aqui? Jesus nos disse em Lucas 14, vamos lá que hoje o Espírito Santo está. Lucas 14, Jesus diz assim, 29, Lucas 14, 28, diz assim, pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou,
qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com 10.000 pode sair ao encontro do que vem a ele, ou se com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É interessante que Jesus diz para nós planejarmos as coisas que a gente vai fazer. Por quê? Por que planejar é tão importante? Por que não fazer de impulso? Por que não fazer igual algumas pessoas dizem, eu adoro isso? O salto da fé. O salto da fé geralmente é fazer algo por impulso. É algo que não é planejado. Geralmente, o salto da fé dá errado. Ou quando não dá, causa muitos problemas para ser concluído. Jesus nos ensina o planejamento. A gente está entrando em 2021, irmão. Hoje é dia 10 de janeiro. Você precisa planejar o ano de 2021. Planejar o que você vai fazer no ano de 2021. Para quê? Para não ter dor de cabeça. Ah, irmão, mas o irmão acabou de ler no Salmo 127, que se o Senhor não vigiar, não adianta as sentinelas. Se o Senhor não levantar, não adianta o pedreiro ir lá e levantar. Pois é. O Senhor abençoa a obra das nossas mãos. Quando nós sentamos para planejar e colocamos o Senhor no meio da jogada, Senhor, eu estou planejando fazer isso, me ajuda. Estava um versículo aqui no projetor, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas vamos lá, eu marquei ele aqui, Provérbios 16. E eu li esse provérbio aqui, 16, o culto passado, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu vou ler de novo. Provérbios 16 diz assim, ó: do homem são as preparações do coração. Quem planeja é você. Quem faz planos? Você. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Façamos planos e colocamos Deus na jogada. Eu sempre aprendi aqui na igreja, sempre, quando os nossos caminhos, os nossos planos estão atrelados com os planos de Deus, a chance de dar errado é quase zero. Quando os meus planos, o que eu vou fazer da minha vida, Val? O que Deus quer que eu faça? O que eu posso fazer que vai atrelar a minha vida com a vontade de Deus? O que eu posso fazer? Se eu for por aqui, eu acho que não vai dar certo. Por quê? Eu até gosto, mas não está na vontade de Deus. Está fora. Então, já é um risco. Quando a gente coloca Deus na nossa vida, nos nossos planos, a chance de dar errado é muito menor. É muito menor. Vou continuar. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Você já planejou algo que para você era impuro? Claro que não. Você sabe que eu já ouvi gente falando que ia jogar na Mega Sena para dar o dízimo se ganhasse? Você já ouviu? Eu já ouvi. Isso é puro aos olhos da pessoa que está dizendo.
Eu vou, porque se eu ganhar esse dinheiro, eu vou poder ajudar na igreja. O dinheiro é de origem duvidosa, para não falar outra coisa. O dinheiro é de origem duvidosa. Mas, se Deus me der, eu vou pegar uma parte e vou dar na casa de Deus. Provérbios 16 diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. A pessoa enxerga que está certo aquilo que ela está fazendo. Eu vou pegar esse dinheiro e vou dar para ajudar na igreja. O pastor está falando aqui que até pede para Deus os números para jogar. Senhor, abençoa, mostra para mim, revela nos meus sonhos os números que vai dar, e que se eu ganhar, eu dou metade na sua casa. Olha só. Para a pessoa, isso é puro para ela. Para Deus, não. Aí o proverbista fala assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor é que balança o espírito. O Senhor é que pesa na balança o espírito. Tem gente rindo da Mega Sena, olha só, misericórdia, Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras, apresenta para Deus. Apresenta para Deus as suas obras. Confia a Ele as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando a gente confia a Deus aquilo que a gente vai fazer, a gente não se perde no caminho. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu já fiz isso, muito. E há muito tempo também. Já fiz isso muito. Eu vou ler de novo. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Eu vou fazer um curso para melhorar a minha vida, porque quando eu fizer esse curso, eu vou terminar esse curso, meu currículo vai estar bom, e eu vou mandar meu currículo, vou conseguir um emprego melhor. Olha o plano. Aí você começa o curso, dali a pouco você já começa a olhar outra coisa. No meio do curso, o curso te abre várias portas, aí você já não quer mais terminar o curso, você já quer sair desse e entrar no outro, aí você sai desse e entra no outro, daqui a pouco você está no outro, sai para o outro, e assim você fica pulando, e não termina nenhum. Vou perguntar aqui, você conhece algum pedreiro? Você conhece algum pedreiro que só começa a obra, mas nunca termina? Ele começou a obra aqui, aí não aconteceu alguma coisa, ele saiu dali, foi para outra obra, aí aconteceu alguma coisa, ele sai daquela obra, vai para outra obra, e assim, ele não termina nada, ele só começa. Quando a gente coloca nas mãos do Senhor as nossas obras, o que a gente quer fazer, os nossos pensamentos são estabelecidos, a gente não perde o rumo. Foi isso que eu estabeleci com Deus de fazer, e eu preciso terminar, ir até o final, sem ficar pulando para lá, sem ficar pulando para cá. Foi isso que eu estabeleci com Deus, e Deus abençoa a nossa mente, para não aparecer mais nada que desvie o foco de terminar o que a gente começou. Sabe por quê? Porque a gente consagrou as nossas obras a Deus. Consagre, nesse ano de 2021, o que você quer fazer, consagre a Deus, e os seus pensamentos não vão fugir, antes de terminar aquilo que você consagrou a Deus. 4,
O Senhor fez todas as coisas, a gente já até leu isso aqui. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia mau. Você acha que o ímpio, aquela pessoa que pisa no seu pé, você acha que ela não tem utilidade para Deus? Ela está ali exatamente para pisar no seu pé, para te acordar, para te despertar, para mostrar para nós que às vezes a gente acha que está bom e não está. Até o ímpio para o dia mau, para puxar a nossa orelha quando a gente erra. Para virar e apontar o dedo e botar o dedo na nossa cara e falar assim, ué, mas você não é crente, crente não faz isso. E aí eu até usei o exemplo do povo de Israel, que por que o povo de Israel foi levado cativo? Tanto Judá quanto Israel. As duas nações foram levadas cativo. Por quê? Por que Deus permitiu que Nabucodonosor viesse e levasse ambos presos à Babilônia? Por quê? Porque o povo de Israel se desviou do Senhor. E às vezes o ímpio aparece na nossa vida para despertar a gente. O pastor está até dizendo aqui o vírus. Um vírus aparece para despertar a igreja. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Uma doença aparece na família para despertar. Uma morte de alguém próximo para despertar. Um desemprego que bate a porta para despertar. Jonas preso no barco, lá no porãozinho, dormindo. A tempestade veio para despertar, porque estava dormindo e na desobediência a Deus. Às vezes, essas coisas acontecem nas nossas vidas para nos despertar. Deus, o proverbista, colocou isso para a gente aprender. Tudo atende os desígnios de Deus, até o ímpio para o dia mau Deus fez. 5. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração, orgulhoso, não ficará impune, mesmo de mãos postas. Mãos postas pode ser assim, mãos postas pode ser assim. Se entregando, em sinal de reverência. Só que de reverência não tem nada. Porque o nariz é empinado, o coração é altivo. Sou melhor do que você. Tenho porque sou mais espiritual. Sou superior porque estudei mais. Sou superior porque o meu pai é fulano e eu sou melhor do que você. Sou superior porque a minha pele, ela não é, né? Mas é mais branca do que a sua. Sou superior porque o meu carro é melhor do que o seu. A Bíblia diz, o proverbista diz, que estes não ficarão impunes nem de mãos postas. Nem quando eles falam assim, ó, tá bom, eu me entrego. Eu não quero mais ser assim. Não ficará impune nem mesmo assim. Vou continuar. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado.
pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Misericórdia é eu usar de um ato de bondade, estou dando um exemplo, eu usar de um ato de bondade para com o Vauricélio que pisou no meu pé. Vauricélio pisou no meu pé. Pode ter sido de propósito, pode não ter sido. Mas eu, usando da minha misericórdia, eu te perdoo, Val. Não pisa mais no meu pé. E aí, se o Val vira para mim e fala assim, eu pisei no meu pé e foi sem querer, me desculpa. E ele usa de verdade, o pecado dele será perdoado. É claro que isso tem a ver com Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Sabe quando aquele momento que você chega para Deus, sozinho, quando ninguém está vendo, quando ninguém está ouvindo, de porta fechada, você se ajoelha perante o Senhor e fala assim, me perdoe, Senhor, porque eu fiz isso, isso, isso e isso. E você chega para Deus em verdade mesmo, abrindo o coração para Deus. Deus tem misericórdia e nos perdoa. Deus tem misericórdia e nos perdoa. E eu acho interessante, é que na oração do Pai Nosso, eu não sei se você já percebeu, mas a oração do Pai Nosso, ela é uma sentença de morte para a gente. Já percebeu a oração do Pai Nosso? A oração que Jesus nos ensina, a oração de exemplo. Eu vou falar para vocês, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você já ouviu a oração de Jesus? Você já prestou atenção nisso? E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha só, me perdoa assim como eu perdoo fulano? E se eu não perdoei fulano, então não me perdoa. E perdoa as nossas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Senhor, me perdoa assim como eu perdoei o irmão Paulo? Você perdoou o irmão Paulo? Perdoei. É mesmo? É. Então eu perdoo você. Ah, eu não perdoei o irmão Paulo, não. Não? Então não vou perdoar você, não. A sentença de morte nossa. Já tem gente que nunca mais vai fazer a oração do Pai Nosso. Já que é sentença de morte, nunca mais eu vou fazer essa oração. Vamos lá. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Irmão, quer ter paz? Coloque os teus caminhos nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que até o seu inimigo vai ter paz com você. Até o inimigo vai fazer paz. Se os caminhos do homem for agradável ao Senhor,
Ah, mas Jesus diz que no mundo tereis aflições. Sim. A gente não está aqui para falar que não vai ter. Vai ter. Mas se os nossos caminhos forem agradáveis ao Senhor, muito menos, um pouco menos, aflições teremos. Principalmente com os nossos inimigos. Eu acho engraçado que quando a gente volta lá em Juízes, quando o povo de Israel estava andando diante de Deus, nos caminhos de Deus, os inimigos faziam paz com eles. Quando o povo se desviava, levantava alguém, levantava uma nação e vinha atrás de Israel. Quando eles se arrependiam e voltavam para o Senhor, era paz de novo. Aí eles se esqueciam do caminho do Senhor, levantava uma nação. Eu falei agora há pouco que às vezes alguém se levanta para que a gente seja despertado. O filho, aqui eu estou lendo outro. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Melhor é o pouco com justiça, melhor é o pouco honesto do que o muito desonesto. Lembra do Salmo 127? Porque o Senhor dá aos seus justos o sono. Quando é ganhado, quando você ganha injustamente, o sono não vem, só vem preocupação, só vem problema. Quando a gente não coloca tudo na mão de Deus, só vem problema. E para terminar, mais um de planejamento. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmão, planeje com Deus. Use tudo o que você tem para planejar uma vida com Deus. A gente leu aqui em 2 Timóteo, só para a gente fechar, 2:13, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ainda que a gente planeje tudo, coloque tudo na ponta do lápis, do papel e siga os planos, se a gente no meio do caminho tropeçar, e eu não estou incentivando você a fazer isso, estou incentivando você a manter firme o foco, mas, se acontecer alguma coisa, uma tribulação, uma luta, uma doença, alguma coisa acontecer, e tentar tirar você do caminho, ainda que a gente caia, Deus permanece fiel. E os planos de Deus para mim e para você, ainda que a gente permaneça, ainda que a gente seja infiel a Ele, os planos de Deus para as nossas vidas permanecem firmes e fiéis. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E a última vez que eu falo, feliz 2021, e que Deus possa abençoar esse ano de 2021, as nossas vidas, as nossas famílias, e a obra do Senhor cresça cada vez mais. Glória a Jesus. Aleluia. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele tinha dito que não ia negar. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus disse, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Jesus foi preso, 3 vezes Pedro negou a Jesus. Quando Jesus ressuscitou, que ele falou com Maria, falou assim, você vai, avisa para os meus e para Pedro, que eu ressuscitei.
Ou seja, Pedro foi infiel, mas os planos que Jesus tinha com Pedro permaneceu. Talvez eu e você tenhamos, na nossa reflexão, nós temos dito assim, falhei bastante. Mas esse ano vai ser diferente. Jesus está esperando esse nosso diferente. Eu deixei muita coisa para trás, abandonei a obra. Não é de hoje que Deus está alertando para nós, desperta. E eu fico preocupado que quando ele fica assim, ó, desperta, acorda, acorda. Se tu não acordar, irmão, ele vai trovejar. Porque ele não abriu mão de você. Se ele está tentando te acordar, acordar a mim, acordar você, é porque ele não abriu mão. Então, desperta logo. Deus está me chamando para a obra. Deus está me chamando para o compromisso que Ele tem e que nós estamos falhando. Acorda! Pedro estava preso. A morte estava esperando ele. De manhã ele já ia morrer. Ele foi e dormiu. A igreja orou. O anjo foi lá. Acorda, Pedro, acorda. Pedro não quis acordar, o anjo tocou nas costelas dele. Esse toque nas costelas dele, alguns tradicionais dizem que doeu. Às vezes o Senhor está, volta. Você continua dormindo, volta. E você continua dormindo, volta, e você... Aí ele fala assim, já vi que não vai acordar não, mas a igreja está orando, o ciclo de oração está orando, o pastor está orando, a esposa está orando, então eu tenho que acordar ele. O anjo está lá dentro da cadeia, andou de manto de cá. Eu tenho que acordar porque tem gente chorando. Anai, Neashi, Nehanda. Desperta, cai desse orgulho. Cai desse pedestal que eu não sei quem te colocou lá. E se Deus colocou lá, é para você olhar para cá. Desperta. Dá um toque aí no teu irmão, dá um beliscãozinho nele aí, bem de leve, e diz assim, desperta, desperta. Olha para trás aí, irmão, encosta em alguém aí e diz, desperta. Ranemandu decanto de raça, neiman, tu e avaiache, ando de canto, nemaço, nea. Desperta. É interessante que a gente coloca um despertador para não perder a hora do trabalho. Celular, relógio, despertador para não perder a hora. E o despertador de Deus está tocando há um tempão. Oh, aleluia! E nós estamos prolongando a noite. É hora de acordar, igreja. De levantar. Deus não desistiu dos projetos que tem conosco. Fique de pé. Hanashi nerrando de canto, neaivando de raça. Pai, Senhor desta casa, Deus deste lugar, Deus que tem mantido, tem sustentado, Deus que a Ti nós atribuímos os milagres, as curas, as libertações, as prosperidades. Deus que nos sustenta quando deitamos e quando levantamos. Deus que, como já foi dito aqui, antes que a palavra chegue na língua, Tu já ouviu. Tu sabe do nosso deitar e do nosso levantar.
Por isso, tu está dizendo para nós: acorda, porque eu te amo. Por isso, tu está dizendo para nós nesta noite: desperta. Porque tu conhece a nossa vida. Ramando de Rai. Tu conhece o nosso viver. Peço eu a ti, Pai, já que tu não abriu mão dos teus projetos conosco, porque a palavra é para todo, desde a porta até o altar. Já que tu não rasgou os teus projetos, os teus planos com a nossa vida na tua obra, porque nós atrelamos a nossa vida, o nosso sucesso, a nossa prosperidade, nós atrelamos a ti, Senhor. E abençoando tu a nós, prosperando tu a nós, nos curando, Senhor, é o teu nome que vai ser glorificado, como foi lido aqui em Deuteronômio, Senhor, nesse dia de hoje. Que por sermos nós, o teu povo, somos os mais sábios e os mais inteligentes. É o teu povo que te glorifica. É os milagres que tu faz no meio da igreja que te glorifica. Porque se tu operar lá fora, Senhor, ninguém vai saber que foi tu. Senhor, se tu operar no meio do mundo, as pessoas vão dizer que foi um acidente, mas aqui não. Aqui tudo é para ti. Aqui tudo é para ti. O glória é para ti, a honra é para ti, o louvor é para ti, os votos são para ti, a gratidão é para ti, porque nós sabemos que entre nós quem opera é tu, Senhor. Amém. Não dudeai, e vai achei. Por isso eu te peço, Senhor, esses corações estão nas tuas mãos, desde o pequeno. Nossos corações estão nas tuas mãos, como um vaso. Se precisar jogar no chão, joga. Quebra. Mas diz que estejamos na tua oraria. Se ainda falta, Senhor, alguma coisa para sermos aquele vaso, Senhor, que tu tanto projetou e planejou, junto tu, o Pai, o Filho e o Espírito. Eu te peço nessa noite, Senhor, faz. Somos nas tuas mãos. O nosso coração está nas tuas mãos. Os nossos planos estão nas tuas mãos. Senhor, eu não vou nem orar pela cura, porque tu conhece o circular, Senhor, do sangue do irmão e da irmã na menor veia. E tu sabe da doença, tu sabe do mal, tu sabe Senhor, tu sabe o que está acontecendo. E eu tenho certeza, pelo que eu te conheço, que ninguém passará por essa porta de retorno ao seu lar sem a sua bênção e sem a sua vitória. A tua palavra já foi um pão para nós. Continua a nos fortalecer para que o efeito dessa palavra venha, Senhor, repercutir durante toda a noite, o dia de amanhã, a semana, o mês e o decorrer do ano, e possamos, Senhor, te glorificar em todo o tempo. É a oração que fazemos a ti em nome de Jesus. Estende as mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a doce consolação com o Espírito Santo, seja sobre nós e em nós, e todos juntos digam: